o pastor que chegou de repente e que olhou bem para todos, em especial para André, e que levantou aquela oração relâmpago, tocado por Deus a fazê-lo, disse para todos: quem tem que entrar lá é o André. Apenas uma pessoa foi autorizada. Eu sei que é uma entrada pastoral, disse ele, mas vá você, André. Eu conheço o diretor dessa UTI e vou pedir autorização para que você seja posto lá dentro. E André, desconcertado, disse: mas eu, pastor? Sim, filho. Ela não é o amor da sua vida? Foi, pastor, disse ele. Não, filho, disse o homem de Deus. O que Deus uniu não separe o homem. E essa união, mais do que nunca agora, ainda que seja despedida, então vá. Vá em nome de Jesus. André não sabia o que fazer. A família estava desconsolada. Alguns choravam, mas a mãe dela, certa do que tinha que ser feito, acabou empurrando André até a porta, dizendo: vai, filho, corre antes que seja tarde demais. Ah, aquele corredor que dava para a UTI parecia que não tinha fim. Cada passo dado era uma lembrança. O primeiro beijo, a primeira maçã do amor, o primeiro jantar, o primeiro pôr do sol juntos, o dia em que viajaram num encontro missionário, o dia em que foram juntos à praia, o primeiro ramalhete de rosas, sim, o jantar de noivado, um número incontável de telefonemas, mas ao mesmo tempo tudo era embaraçado, as recordações da tragédia, da separação, da traição, do desprezo. Mas na verdade, aquele que ama mesmo guarda as más experiências numa sacola furada, não é mesmo? E André, ainda que involuntariamente, fez assim, vestido agora com um jaleco, máscara, aquele sapato de pano. Ele entrou. Passavam-se vários boxes onde pessoas estavam definhando, aguardando o último suspiro. Mas lá estava também Isadora. Número 6 era o leito onde estava o corpo dela, num respirador artificial, cuja sanfona funcionava como um pulmão e faz um barulho horripilante. Ainda assim, ele olhou bem e disse: ela continua linda, mas totalmente ligada a aparelhos, notadamente cansada, em estado de coma, morrendo, aguardando apenas a última batida do coração. André sentiu uma dor profunda e começou a chorar amargamente. Um tremor veio sobre ele. Segurou forte a mão daquela que fora a sua amada, a mulher da sua vida. Já as más lembranças não cabiam mais. Ele pensou em Cristo, que dera a vida pela sua noiva. Pensou em Oséias, que aceitou a esposa adúltera novamente. Pensou em Deus, que tantas e tantas vezes tratou a Jerusalém com compaixão. Quem era ele para não perdoar? Quem era ele para não acolher? Então, ele se pôs a orar. Senhor, o que posso dizer agora? Minha menina está morrendo. Ainda que seja minha ex-menina, Senhor, dói do mesmo jeito. Pai, eu sou impotente diante de tudo isso. Olha, Pai, essas máquinas, esse cheiro de éter
de álcool iodetado, de carnes inflamadas. Esse barulho infernal, Pai. Meu Pai, o que eu posso fazer? O que mais eu posso dizer? Que deixe a minha menina morrer em paz? Sim, Senhor. Leve-a, se é a tua vontade. Um descanso que talvez agora seja merecido, mas não tenho como te esconder, Pai. O quanto amei e ainda amo. Ela marcou a minha vida e um amor de verdade não sai do coração da gente. De repente, assim, mas e ainda? Sei também que o Senhor a ama muito mais do que eu. Portanto, em nome de Jesus, abençoe-a, Pai. Tem misericórdia dela, pois o sangue de Cristo a lavou na cruz. O movimento naquela UTI era frenético, as pessoas iam, voltavam, e alguém chamava por emergência. Em algum box alguém estava desfalecendo, chegava uma equipe com desfibrilador, mas, de repente, de súbito, Luciano pensou em completar a oração, porque algo estava arrancando ele de lá. Mas ele fez um seguinte pedido: Senhor, antes que eu me retire daqui, esse lugar é constrangedor. Se ainda houver um espaço para ela viver, mas viver para ti, Senhor, recuperar parte do seu tempo perdido, se na tua infinita misericórdia, Senhor, não for tarde demais, por favor, Pai, cure-a. É tua filhinha. Ela já sofreu bastante, Senhor. Talvez ela tenha aprendido. Sim, eu creio que ela aprendeu sim. Pai, até eu, que fui o mais ofendido em toda essa história, já consegui perdoá-la. Lógico que com a tua ajuda. Por favor, Senhor, se der, devolve a ela a sua vida, mesmo que não seja para viver comigo. E agora sim, em nome de Jesus, eu concluo. Amém, Senhor. Amém. Imagine um homem sem forças saindo de uma UTI, ultrajado pela dor. Parte dele ficou ali. Todos puderam notar. Ele estava desfalecido. Toda a sua energia foi empenhada naquela oração, naqueles últimos momentos, no seu adeus. Ele ainda disse, com uma voz fraca: me avisem quando tudo terminar. Eu gostaria de estar presente. E André foi embora. Tirou a tarde para viajar. Ele tinha algumas preferências. Foi por uma cidadezinha próxima para ver o pôr do sol. No caminho, ao longo da rodovia, seus pensamentos corriam mais que o vento, porque tudo isso estaria acontecendo. As coisas não poderiam ter sido mais fáceis. E agora? Ele no carro, ela no hospital, numa UTI, nos últimos instantes. A lembrança daquelas máquinas monstruosas de prolongar a vida não lhe saíam da cabeça. As lágrimas lhe escorriam pelo rosto, misturadas à poeira do vento seco do caminho. Ele se revoltava com tudo isso. Parou o carro no acostamento e encostou numa estradinha de terra. Devagar,
como se a seguir um fétero, quis dizer um féretro. Entrou pela rota dos sitiantes, subiu devagar a montanha e encontrou o mirante. Era o que ele queria naquele instante. Parou, abriu a porta, num grito de dor e lamento, chorou amargamente. Ah, como chorou! Soluçava, um estado de pranto. Debruçado no carro, as lágrimas escorriam pela lataria. Até os passarinhos estavam assustados. Recorreram às suas árvores, contemplando aquele misto de dor e revolta. Parecia que todo mundo fazia silêncio a respeito de tanta dor. Mas ele continuava inquirindo: Deus, Deus, por quê? Por que, Senhor? Por que tive que amá-la tanto? Por que tive que vê-la nesse momento? E agora, Senhor, o que fazer? E se tu a levares de verdade? O que será de mim? Eu já estava quase esquecendo, Senhor. Agora tudo volta a doer latentemente no meu corpo. Senhor, tem misericórdia. Cansado de tanto chorar, entrou no seu carro, deitou-se estendendo o banco para trás, travou a porta, colocou uma fita de música clássica e desfaleceu de cansaço. Ali estava um moço de muito valor, que amava e que lutava entre sua vontade e a vontade de Deus. Sonhou durante o sono, no delírio da febre. Sonhou estar na igreja, viu o pastor a pregar e ao seu lado estava Isadora, linda como sempre, sorridente. Lá no púlpito o pastor dizia: aquele que amar mais a sua mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras de Jesus. Mateus 10:37, Marcos 14, 26, 33. E aos poucos, o sorriso de Isadora foi sendo coberto por uma neblina e desapareceria paulatinamente. Assim ele despertou, assustado, porém consciente de que Deus falara com ele. Pôs-se a orar dizendo: Senhor, sei que é difícil, mas tenho que fazer isso. Confesso que estou revoltado, Pai. Quero fazer a minha vontade, não a tua, e não estou conseguindo aceitar a tua vontade. Caso seja de levá-la embora, sei que estou errado, Senhor, e sei que é isso que quisestes me falar. Senhor, sou teu filho e quero te obedecer. Você irá tirar a Isadora mais uma vez. Tire-a, apesar de mim. Por mais que isso vá doer. Senhor, prefiro a tua vontade. Não quero perder-te, Senhor. Só me ajude e me console. Meu coração sofre. Tu sabes o que será melhor para ela e também o que será melhor para mim. Em nome de Jesus. Amém. Ele voltou a dormir. Estava super abatido. Um raio de depressão se apossou dele e o corpo se faz inepto nessas horas. Parece que dormir é o único remédio. Mas ele é acordado pelo tocar do celular. Alô, alô, André? Sim, sou eu. Aqui é o pastor, filho. Como você está? Pastor, eu estou bem mal, mas estou vivo, cheio de dores. André tremia e o pastor disse: eu orei por você, rapaz.
pedi a Deus para lhe fazer suficientemente forte para renunciar tudo que for preciso. E eu preciso falar com você, André. É algo bem difícil, eu sei. André disse: pastor, eu já acabei de ouvi-lo pregar alguns instantes atrás no meu sonho. E eu já renunciei efetivamente a Isadora da minha vida. Está doendo demais, pastor, mas eu estou com uma certa paz. Será que o senhor pode me entender? Eu penso que entendo, disse o pastor, mas eu preciso que você volte para o hospital. A família está te esperando. Você foi muito importante para eles. Você sabe disso. Todos nós te aguardamos. Você pode vir já? Mas por favor, André, disse ainda o homem de Deus, vem com calma, agora não adianta correr. André disse, eu sei, pastor. Eu já sei de tudo. O sonho foi inegável. Eu já estou indo, sim. Conforte os familiares que eu estou indo. 1 hora e alguns minutos. Ele cruzava o estacionamento do hospital, entregando a chave ao manobrista, profundamente abatido, seco de lágrimas, extasiado pela dor, mas em pé pela oração. O pastor também orava por ele. A primeira pessoa que ele viu foi a mãe. A mãe estava com o rosto pálido. Todos estavam um tanto pálidos. Ela o abraçou. Ela soluçou. E ele disse, sinto muito por tudo. Mas a mãe desfez o abraço, olhou para ele e disse, corre, filhinho. Ela está chamando por você. Como? Ela está me chamando? Sim, lá na UTI. Ele não podia compreender. Vai, filho. Nós até já fomos lá, mas ela insiste na situação que está, apesar de tudo. Quer falar com você. Ela mal consegue tecer uma palavra. Mais uma vez, aquele corredor longo do hospital. Parece que não tinha fim. Se pudesse, daria 3 passos em um para chegar mais rápido e contemplar o rosto de sua amada que cargas d'água ainda chamava por ele. Talvez fosse aquele momento final. Seu coração estava disparado. Pensava no que ouviria e no que ele poderia dizer. O suor escorria frio pela sua face. E as vistas estavam esfumaçadas. Correu, vestiu o jaleco, de novo o sapato de pano, as luvas, a máscara, o box. Era o número 6. E passando no meio daquela UTI, onde muitas pessoas já não estavam mais, desde a primeira vez, lá estava ela. 3 médicos estavam em algum tipo de atividade. E ao olharem o rapaz, perguntou, você é o André? Sim, doutores, sou eu. Por quê? Converse um pouco com ela. Ela gritou seu nome mais de meia hora e nos deixou quase loucos. Isso é uma espécie de amor que nós não conseguimos comensurar em palavras. Mas seja breve, rapaz. Ainda não entendemos como ela conseguiu sair desse estado de coma profundo. Temos que medicá-la o quanto antes. Mas entendemos que era melhor que ela falasse o que ela tanto almeja com você. Ele se aproximou do leito, trêmulo, pálido, descompensado absolutamente. Os lábios dela estavam sangrados, a boca ferida,
Os canos da intubação haviam saído da garganta. O pescoço estava com fios, os braços e pernas com soro, sondas, enfim, uma cena dramática. Mas não tanto quanto da última vez. Pelo menos o respirador artificial estava desligado, em silêncio. Ela havia expulsado com todas as suas últimas forças para poder dizer algo. E ela, como que gaguejando, Luciano. Era o seu irmão que havia acabado de chegar de viagem. Eu quero falar a sós com ele, apontando com uma mão fraca, apenas o dedo, para o André. É assim que saiu seu irmão. Ela disse: eu te amo e sempre te amarei. Ele não sabia como reagir. Sabe o que ela disse? Jesus veio aqui. Eu o vi. Ela enfatizava: eu o vi. André deixou as lágrimas verterem. Parece que voltou uma reserva de muitas lágrimas. E elas escorriam fartamente pelo seu rosto, pingavam no lençol. Estavam quentes, eram profundas. Você estava sonhando, querida. Ele disse: não, meu amor. Jesus veio dizer-me uma coisa, dizia ela, com uma voz trêmula e muito fraca, e quase gaguejando. Incrédulo, mas com um fio de alegria por ela estar viva ainda, André perguntou: e o que Jesus te disse, amor? Ele disse que você me ama e que você estava... Ela tentava respirar. Estava orando lá num sítio por mim, lutando para me renunciar. André ficou todo gelado. Isadora completou: ele me disse que aceitou a sua oração, amor. Agora ele estava arrepiado. Não só isso, ele estava com as pernas totalmente bambas, como que adormecidas, num misto de medo e perplexidade. E sobre você, disse ele, ele falou alguma coisa, amor? Sim, disse ela. Sim, amor, para que eu não pecasse de novo. Isadora adormeceu. Ele começou a chamá-la. Isadora, Isadora, não morra, meu amor. Um dos médicos chegou mais perto e disse: calma, rapaz. Apalpou o pulso e disse: ela só está dormindo. Mas saia, porque nós temos que medicá-la urgente. Ela está por um fio. E ele foi quase que arrancado de lá. Ele não conseguia sair sozinho. Tudo isso se arrastou por 20 dias mais. Mas sem qualquer explicação que pudessem convencer os médicos, os quais quiseram atribuir a si mesmos algum erro de avaliação e diagnóstico, dizendo que acreditavam que havia um câncer em seu abdômen, que havia se esparramado por uma metástase, que agora não existia mais nada. Eles não sabiam como explicar as dúzias de exames, as biópsias, as ressonâncias, as quimioterapias que foram feitas sem resultado. Claro, grande parte da medicina desconhece o poder sobrenatural de Deus, a misericórdia poderosa do Todo-Poderoso Deus. Sim,
aquele câncer havia desaparecido totalmente. Incrível! Mas era verdade. O que parecia um mero erro era mais um milagre de Jesus de Nazaré. No dia seguinte da saída dela do hospital, bem cedinho, ao abrir o prédio, Natasha, a secretária, recebeu Isadora antes que André chegasse. Mas logo ele apareceu no mesmo escritório e, ao vê-la diante dele, andando pelas próprias pernas, restabelecendo-me, ainda assim com marcas de todo o drama, ouviu os lábios dela dizer: eu viverei cada dia como um milagre do Senhor, André, e viverei apenas e tão somente para a glória dele. Que bom, Isadora. Espero que você seja feliz. Orarei sempre por você. André, pode falar. Pode falar. Eu quero te pedir só mais uma coisa. Se eu puder atender, eu quero me casar com você e ser a sua mulher, a sua companheira, e servir ao Senhor ao teu lado. Eu te amo. Me perdoe por tudo que fiz. Era tudo que ele queria ouvir. Ele não sabia se sorria ou se chorava. Abriu a gaveta da escrivaninha e tirou uma linda boneca de porcelana, numa casinha de um papel bem fino, idêntica à primeira presenteada quando começaram a namorar. Levantou-se, entregou-lhe a boneca, abraçou sua amada pela cintura, trazendo-a para junto do seu rosto, e lhe disse, com um brilho jamais visto em toda a sua vida: eu perdoo você e quero recebê-la como minha esposa, como meu amor, porque eu te amo. Nunca deixei de te amar e te amarei para sempre. Era impossível descrever o que era mais bonito e brilhante se o brilho do sol da tarde, clareando toda a sala pelas vidraças, ou se o brilho do beijo da reunião, daquilo que Deus havia juntado e que homem algum poderia separar. Ao fundo, a mais linda música que o mundo poderia ouvir, o palpitar de dois corações apaixonados. Aliás, apaixonados agora por Deus, primeiramente como nunca, e por causa do Senhor, apaixonados um pelo outro. Jesus fez e faz e fará para sempre toda a diferença na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um casal, na vida de uma família. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lanço fora. 6,37 do Evangelho de João. Se falta amor, não adianta procurar em lugar nenhum. Deus não tem. Deus é amor. Deus está pronto para abastecer as reservas do amor de cada um dos seus filhinhos. Nosso amor é egoísta. Ele espera reciprocidade constante. O amor dele não. Portanto, o melhor negócio da vida de cada um de nós é pedir que ele reverta este amor carnal, este amor que carrega a vaidade, um tanto de orgulho, pelo amor ágape, o amor platônico que os cônjuges deveriam adotar, olhar um para o outro e enxergar diferente do que os olhos veem, enxergar a graça de Deus,
o brilho de Jesus, a fé em seu nome, o nome do unigênito Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Amém? É certo que muitas histórias não tiveram um final tão extraordinário, não conseguiram viver milagres, mas só o fato de estarmos vivos já é um milagre. Só o fato de termos Cristo já é grandioso demais. Precisamos aprender a viver de novo. Eu vivi 40 anos, a minha vida do meu jeito. Mas, quando Deus me encontrou, Ele falou: se você quiser, eu te ensino a viver de verdade. Eu estou vivendo os meus melhores dias. São dias de luta, sim. Há lutas. Este mundo é um mundo de batalhas. O único lugar nesse planeta onde não há batalhas mais é nos cemitérios. Mas ali também estão enterrados milhares de sonhos, não é verdade? Portanto, viver é batalhar. Não é simplesmente sonhar, porque para sonhar é preciso acordar, para tornar realidade aquilo que a gente amaria viver na vida real. Então, o nosso canal é para ajudar você a pôr em prática uma vida real, um amor real, um casamento real, uma família real, filhos realmente abençoados, preparados para vencer também os seus ideais, em função de um mundo contrário a eles. Oxalá você aproveite da oferta de Deus para reposicionar os teus valores, porque antes de qualquer sucesso em nossa vida, seja familiar, seja profissional, seja relacional, estrutural, financeiro, é necessário valor, ter valor. E este só Deus pode atribuir, porque o que tem preço a gente vai e compra, mas o que tem valor a gente tem que conquistar. Não esqueça que a falta de perdão mina toda a tua potência. Então, perdoar é uma forma de vencer a vida. Não importa se há culpa, porque nós não estamos aqui para condenar, estamos aqui para viver. Já temos um astuto inimigo que condena todas as almas, mas temos um Deus maravilhoso que as absolve quando elas se arrependem. 43:25 de Isaías, 44:22. E ele fala mais: ainda que teus pecados sejam rubros como a escarlate, eu tornarei mais branco do que a neve. Se forem vermelhos como carmesim, eu os tornarei tão branco quanto a lã. Não importa até onde você vai capaz de ir. O que importa é até onde o amor de Deus é capaz de alcançar você. E Ele está tão perto de você quanto você permitir que Ele esteja. Você já deu tantas chances para pessoas e para você mesmo. Dê uma para Ele. Ainda que tudo pareça perdido, não há mais esperança para você, pelo menos em ser feliz, na questão sentimental. Ele ainda é Deus. Ele ainda é o Senhor. Então Ele pode refazer a tua vida. Amém? A minha Ele refez. Ele primeiro precisou me mudar da água para o vinho. Então, eu termino dizendo: o tempo de Deus é justamente a tua maturidade. Em vez de pedir que acelere o tempo, nós temos que pedir: acelere a minha maturidade. Torna-me mais semelhante ao caráter daquele que é o único exemplo. Efésios 4:13, Provérbios 4:18 e Filipenses 1:6.
Pai, concluído o testemunho, agradeço a Ti por fazê-lo chegar até nosso coração. Agradeço também o pastor Wagner. Agradeço todos os envolvidos, que todos sejam alcançados por Tuas misericórdias que se renovam a cada amanhecer. Assim como o nosso coração. Assim como para uns a segunda chance. O Senhor está renovando nessa madrugada. Eu abracei a minha e quero aprender a lidar melhor com ela. Muito obrigado por jamais se esquecer de mim e de nós. Como disse, através da boca de Isaías, o teu profeta. Erga as mãos aos céus e me curvo diante do teu trono, de novo, pelas famílias, muitas alquebradas, mas para isso existe o Senhor, que como possuidor de mãos de oleiro, pega essas famílias, esses vasos partidos, e pode fazer um vaso novo, maravilhoso, que venha fazer-se exalar dele um novo perfume, não da solidão, da tristeza, do arrependimento, da dor, da tragédia desta vida, mas o doce perfume do lírio do vale e o perfumadíssimo aroma da rosa de Saron. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Inscrevam-se no canal, amigos. Ajude-nos a difundir a esperança. Compartilhe as mensagens que Deus envia a você. Esse belíssimo testemunho poderá tocar mais alguém, não pode? Desta forma, like ou dislike de acordo com o seu coração, acione o sininho e um comentário vai nos ajudar muito a continuar o nosso trabalho. Em nome de Jesus. Gratidão. Amém.